Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês, que a graça, a misericórdia do Senhor faça parte da sua vida em todos os dias. Amém? Hoje vamos falar sobre celebração. É uma parte importante do projeto, né, que vai adiante, em nome de Jesus. Então a gente precisa esclarecer um pouco sobre celebração, depois adoração e aí sim vamos voltar para as festas. Ok? Bora lá? Vamos para a palavra. Veja aí. Salmo 100, versículos 1 e 2, né, revela para nós que Deus espera de nós uma celebração e Ele tem regras para isso, para essas celebrações. Né? No Salmo 100, aqui do lado, versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então é uma celebração feita com júbilo e feita com alegria e com cânticos, né? Que tudo acaba desembocando em uma mesma coisa. Mas é celebrar o Senhor. Veja aqui embaixo, Romanos 15, 9, né? E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. O verso 10, e outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. 11, e outra vez, louvai o Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. Então, é uma ordem de Deus para que as pessoas o celebrem. Tá? E não precisa ser só o povo de Deus, né? Todos os gentios têm a obrigação de louvar e bendizer e celebrar ao Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se não o fazem, é uma transgressão à lei, que muitas vezes nós também transgredimos a lei, que conhecemos a palavra, né? E, na verdade, é uma ordem de Deus, a gente fica pensando, não, só para os que professam a fé no Senhor que tem essa ordem. Não, é para todos os povos, tá? Para todo mundo, todos os seres criados. Então, o que é celebrar? Eu resolvi dar uma pinceladinha aqui, né, no conceito de celebração, para não ficar vago o que nós lemos lá no Salmo 100. O que é celebrar? É realizar com solenidade, é promover, é o ato de fazer a solenidade. Tá? É um acontecimento, uma cerimônia feita solenemente. Isso é celebração. Acolher com festejos, com exaltação, comemorar, tudo isso é celebrar. Louvar publicamente, cantar, enaltecer. Então, tem uns elementos na celebração que é publicamente, né? Que é de adoração, que é de enaltecer, de elogiar, de exaltar, e tudo isso de forma solene. Agora, não somos nós que escolhemos a forma de celebrar. Não somos nós que escolhemos como é que vamos celebrar. Já vem tudo arrumadinho. É só nós obedecermos. Muita gente tem feito tentativas de celebrações estranhas, diferentes, aquilo que Deus preconizou, e não é esse o plano dele, porque se nós errarmos aqui na celebração, nós acabamos no perigoso calabouço da idolatria. Então, olha, a palavra celebridade, eu até coloquei ela aqui para vocês verem, né? Quem recebe celebração. Uma celebridade é aquele que recebe a celebração. É a qualidade do que é célebre. Né? Famoso, glorioso, renomado é aquele que é célebre. A gente usa, às vezes, essa palavra celebridade com pessoas de um modo geral, mas isso não é correto, porque quem, no caso da criação, no caso da fé, no caso que nós estamos tratando, o único que é digno de louvor, glória, exaltação é o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, celebridade para nós é Ele. E vamos celebrá-lo, que é a nossa obrigação, é a nossa ação de fazê-lo. E pretendo, em rápidas palavras, transmitir isso para vocês. Em Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz, digno é o Senhor de receber glória. Então, quem é digno de receber glória? O Senhor.
a honra e poder, né? Glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É pela vontade de Deus que elas foram criadas. Então, ele é digno de celebração, ele é digno de honra, ele é digno de poder. Também o Salmo 33, verso 1, reforça, dizendo: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então, convém louvar a Deus, convém celebrá-lo, porque ele é a celebridade. É a ele toda a honra, toda a glória. Às vezes a gente fala isso, mas na hora de dar a glória, na hora de dar a honra, nós erramos nesse pequeno detalhe. Isso eu vou tratar no outro vídeo seguinte, porque eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês aqui. Bom, mudança de adoração. Romanos capítulo 1 é uma advertência para todos, tá? Olha o verso 25 que diz: pois mudaram a verdade de Deus, os homens, né? As pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aqui está ele dizendo que as pessoas mudaram, honraram, celebraram outras pessoas, outras coisas. E muitas vezes nós fazemos isso, às vezes até inconscientemente, às vezes conscientemente, mas não tendo noção do que estamos fazendo. Então, é as pessoas que mudam, não Deus. Deus já deixou organizado lá. Bom, veja a queda de Israel do Norte, está no livro de 2 Reis. Israel do Norte caiu 100 anos antes de Judá ir ao cativeiro babilônico. Então, foi 100 anos antes, 10 tribos, 10 famílias do povo de Israel foi elevado ao exílio e esses nunca mais voltaram. Os que voltaram foram os judeus e benjamitas, e levitas foram juntos para a Babilônia e retornaram ali depois do tempo que Deus deu a eles. Tá bom? Veja, 2 Reis 17, 16, e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Esses são os motivos da queda, mudaram a adoração, tá? Deixaram todos os mandamentos do Senhor, fizeram imagem de função, 2 bezerros e fizeram um ídolo do bosque e adoraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Baal, né? É uma divindade, esse nome aí, essa palavra no hebraico, ela tem mais de um significado, mas serviu a esse Deus Baal aí. Tá? Então, quais são as regras para a festa? Êxodo capítulo 12, verso 14, nos dá a primeira ideia do que Deus espera para que a gente celebre, para que a gente exalte, para que a gente festeje Ele. Tá? Vocês lembram no Salmo 100, que nós vimos primeiro, que é importante celebrar o Senhor com festa, com louvor, com cânticos, com adoração. Então, Êxodo 12, 14, na parte da Páscoa, né? Explica da Páscoa. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ninguém está, então, livre ou desavisado ou está isento, a palavra que eu estava procurando, de celebrar a festa, de celebrar o Senhor. Nós temos que celebrar o Senhor. Só temos que nos encaixar nisso. Lembra do vídeo passado eu comecei a falar sobre isso. Tá? É perpétuo. Temos que celebrar ao Senhor até que Ele venha. Quando tiver tempo para marcar, né, porque isso perpétuo é pela marcação do tempo. Tá bom? Então temos que celebrar quem é a celebridade, que é o Senhor. Que volto nisso lá na frente também. Tá bom? Então, tem que ser com alegria, tem que ser para memória, tem que ser unido para celebrar o Senhor e isso perpetuamente. Então, uma das regras é essa. Não pode parar a celebração. Olha aí, Deuteronômio 16, 16. É facinho de gravar, né? 16, 16. 3 vezes o ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos.
porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, aqui temos mais duas regras aqui em Deuteronômio 16:16. Primeiro é perpétuo. Segundo, 3 vezes ao ano. Então, 3 festas anuais. Né? Hoje tem 70 festas anuais. Mas 3 é as festas fixas que devem ser observadas da forma que Deus deixou. Como mostrei no vídeo anterior, e vou continuar. Vou falar das festas individualmente também para vocês. Tá? Então, 3 vezes ao ano tem que haver santa convocação. E não nos moldes do Velho Testamento. Nós vamos entender isso e transferir para o nosso tempo. Tá? Essas festas têm uma outra regra, né? Que não aparecerá ninguém vazio perante o Senhor. É por isso que elas eram anuais, por isso que elas eram, né, as 3 primeiras festas na colheita da primavera, e as últimas eram na colheita do outono, que é outra colheita. Para quê? Para que eles tivessem alguma coisa para oferecer, para celebrar, para levar ao Senhor, para que não fossem vazios perante o Senhor. Deus determinou isso, tá? Então, eram 7 festas fixas e mais algumas que o povo de Israel... Não é errado você ter mais festas, mas essas 7 festas, em 3 ocasiões diferentes, essas não podem ser negligenciadas, visto que o Senhor deixou elas como estatuto perpétuo, como está escrito aqui, e nas outras também está escrita a mesma coisa, tá bom? Então, eram 7 festas, né? Eu volto nas festas depois, vamos continuar na celebração, porque eu volto depois com vocês em outros vídeos falando sobre a festa. Bom, Deus recebe aquela adoração, aquele louvor e adoração pacífico e voluntário. Tá? É algo pacificado, não pode ser por obrigação. Aqui é mais uma regra para a celebração. Se você leva ali por obrigação, uma oferta ao Senhor, fala, bom, Deus falou que não era para aparecer ninguém vazio. Então eu tenho que levar alguma coisa aqui para... Não é exatamente esse o espírito da coisa, é com alegria no coração, nós separamos algo e ofertamos. Esse é o espírito da oferta, esse é o espírito do dízimo, que muita gente combate ferrenhamente aí e não entende isso, porque isso só vale se for pacificado, se for de um coração voluntário. De outra forma, a pessoa vai estar gastando o dinheiro dele à toa. Então, se ele está pronto para adorar a Deus, para apresentar-se diante de Deus e oferecer uma oferta que seja aceitável, e ela só é aceitável se ela for pacífica, então ele pode oferecer a Deus. Em Êxodo 20:24 fala assim, ó, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, é todo aquele cerimonial que ele já tinha determinado, que a gente vai converter isso depois. As tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome. Em todo lugar. Êxodo 20:24. Tá? Aqui os judeus erram, porque para eles só pode adorar lá no templo, e o templo não está em poder deles, então eles já não fazem mais a festa do jeito que deveriam fazer. E nós, às vezes, não fazemos porque nem sabemos como fazer. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Tá? Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, lá nós temos que fazer a adoração, nós temos que nos apresentar diante de Deus para que Ele venha a nós e nos abençoe. Veja, outra coisa, Deus ensina o povo como ser vitorioso. Deuteronômio 12, verso 5, ele fala disso. Olha lá, o verso 5, 6 e 7. O 5 fala, mas no lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas da vossa mão, e vossos votos e as vossas ofertas voluntárias também, e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Então aqui está falando de oferta e de dízimo e de uma adoração onde se aplica o coração voluntário e pacífico do homem a levar e oferecer a Deus. E o 7 fala, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos
alegrareis. Então, e ali nós nos alegraremos diante do Senhor, e ali a mão de Deus vai abençoar. Em tudo que puserdes a vossa mão, e as vossas casas, e no que abençoar o Senhor vosso Deus. Então, tudo que nós fizermos será abençoado por Deus, se nós tivermos o cuidado de guardar a sua palavra, de guardar os estatutos, e fazer isso voluntariamente e pacificamente. Eu volto a falar, eu gosto dessa palavra pacífico, porque muita gente leva as coisas, né, contribui, não pacificamente, mas ele contribui por uma obrigação, algo, né, que deveria ser uma alegria para nós nos apresentarmos diante de Deus e falar: aqui está, Senhor, o que o Senhor tem me abençoado, eu estou aqui apresentando diante do Senhor com alegria. Então é essa alegria, né, que a Bíblia nos ensina, que o Senhor nos ensina. Tá bom? Bom, concluímos então disso para trás, que a igreja precisa celebrar. Ela tem que celebrar. E que todas as celebrações do Velho Testamento apontam para realidades do Novo Testamento. Tá? O caso da Páscoa, por exemplo, a Páscoa foi estabelecida lá no Velho Testamento, mas nós temos que celebrar até hoje. E Paulo nos ensinou, e nós deveríamos ser inteligentes o suficiente para transformar todas essas festas, todas essas celebrações em um novo modelo baseado em Cristo, já que lá era, né, o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é apresentar Jesus e sua obra e a redenção pelo sangue e toda a sua obra perfeita na cruz do Calvário. E a finalidade da Páscoa é isso também. E partindo do exemplo da Páscoa, porque hoje nós celebramos na forma do pão e do vinho, na ceia, né, também as outras festas deveríamos estar fazendo. O certo é que todas elas são eternas. Todas elas são para ser celebradas. Nós temos que achar o jeito, então, de nos apresentarmos a Deus, não como queremos, mas da forma que Ele quer. Não é eu que escolho o tema da festa. Já veio escolhido. Já veio pronto, para que a gente não erre, para que a gente não cometa nenhuma loucura, como muitos têm feito ultimamente, escolhendo nomes para festa, temas para festa, fazendo festa e dando o nome do Senhor, dizendo que é festa para Deus, mas está diferente do que Ele pediu, do que Ele ordenou. E se Ele ordenou de uma forma, nós temos que fazer da forma que Ele ordenou. Veja aqui o lamento de Deus, em Lamentações, capítulo 1, verso 4, os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Então, não há quem venha à solenidade. Não há quem se apresente a Deus com alegria. Porque não é qualquer festa que Deus vai estar presente, é as festas solenes que Ele determinou. Temos que observar as regras de Deus, porque senão corremos o risco de ser rejeitado. Como disse Amós, ali, o capítulo 5, verso 21 do profeta Amós: odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Está dizendo que está tudo errado. Ele está dizendo que lá no Velho Testamento ele já estava fazendo errado o que era mais fácil fazer. E se chegar a nós, então, aí vocês vão ver que nós estamos passando longe. Mas eu pretendo, com os próximos vídeos e com aquele vídeo anterior, esclarecer tudo isso aqui. Tá bom? Imprudência. Por imprudência é que o homem erra na hora de servir a Deus, tá? É imprudência do homem. Porque, na verdade, nós já sabemos, eu não estou falando nada de diferente para vocês que vocês nunca tenham visto na Bíblia, que não saibam, né, realmente. Eu só estou dizendo que já estava dito por Deus. Segundo John Stott, o pregador ele só dá voz ao texto. Ele não inventa nada, ele não faz nada, ele só dá voz ao texto. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Tá? Segundo Samuel 6:6, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela,
porque os bois a deixaram pender. O verso 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então não se ajuda Deus. Não, Deus deixou essa festa também, eu vou fazer uma festa, vou mostrar para Deus o que é uma festa. Deus não quer que você mostre o que é uma festa, Ele quer que você faça o que Ele mandou. Essa arca não era nem para estar em cima de um carro. Lá tem regras lá atrás, vocês têm que pegar a arca, passar os varais, o sacerdote é que carrega, os levitas carregam os outros materiais aqui, e tem que ser dessa forma. E não, agora modernizou, agora as coisas mudaram, né? Agora nós temos uma carroça de última geração aí, né? Vamos pegar a arca, botar em cima da carroça, os bois vão puxar, e não os sacerdotes. Mas Deus não determinou isso. Deus falou o jeito que era, porque o transporte dessa arca era muito limitado, era muito pequeno, ela não era para ficar andando para lá e para cá. Por isso tinha que ser feito com aquele sacrifício, com aquela dificuldade. Mas aí o homem inventa aí, imprudentemente, né, vai por caminhos errados e acaba acontecendo uma tragédia, e morre uma pessoa num dia de alegria, e todo mundo ficou triste por aquilo que aconteceu. E não foi culpa de Deus, foi culpa deles, de inventar e de inovar as coisas que Deus já tinha determinado. Então, cuidado, irmãos, é muita imprudência a gente ficar tentando mudar as coisas de Deus. E se aprendeu errado, porque isso já vem sendo feito errado há tempos, né, com relação às festas, então temos que botar uma marcha ré, virar o nosso carro na direção certa, converter. Converter é isso, é você mudar de direção, estou indo para ali, vir para lá, convertir. Tá? Então, é isso que Deus espera. Mas como se celebra? O que é uma celebração? Bom, uma celebração é se apresentar solentemente, com alegria diante do Senhor. E com isso a gente oferece algo para Deus, porque ninguém vai vazio. Aí, na celebração, temos alguns elementos, né? É a comunhão entre os irmãos, isso é parte da celebração. As ofertas, os dízimos, os votos, isso tudo está na lei. Eu anotei tudo que estava lá. A adoração, as orações, a ação de graça, tudo isso está presente nos elementos do culto que nós vamos celebrar ao Senhor. Tá bom? Bom, a comunhão, vamos falar da comunhão. Vou falar de alguns aqui, não dá para falar de todos, que né, o tempo está meio remido, mas vou falar de adoração, por exemplo, no outro vídeo. Tá? Como se celebra? Comunhão, oferta, dízimo, votos, adoração, orações e ação de graça. Tá? A comunhão, 1 Coríntios 10, 16, fala assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? É o que nós temos em comum. Então, Jesus morreu, entregou-se, a sua carne foi rasgada, o seu sangue derramado, e nós, em comunhão, tendo o mesmo pensamento, o mesmo parecer, crendo que Jesus morreu por nós, nós então participamos do corpo e do sangue. Participamos em comunhão. Isso é uma forma de celebração muito interessante que Paulo nos ensinou, que a Bíblia nos ensinou. Então não é algo inovador, é algo que já tem na Bíblia. Ah, pastor, então você está falando que é errado a gente fazer a ceia todo mês? Não, eu não sou contra não. Quem quiser fazer, que faça todo mês. Mas que o ideal é fazer uma festa por ano de Páscoa, uma festa de celebração da Santa Ceia, com oferta, com dízimo, com tudo que está descrito ali nos elementos das celebrações. Tá bom? O ideal é que não fosse todo mês. Por quê? Porque senão banaliza, né? Você participa todo mês, vira um ritual, tem gente que não vive sem, né? Já fica 30 dias esperando, ele só vai na igreja no dia da ceia, então aquilo perdeu o sentido. Porque era para ser uma lembrança boa, uma lembrança alegre, uma festa maravilhosa da Páscoa, determinada por Deus, então já mudou todo o sistema aí. Uma vez por ano, temos que celebrar da forma que Deus preconizou. As ofertas e dízimos, né, segundo Coríntios, aqui, 9:6, fala: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. Ainda fala disso também, né, que segundo o nosso coração, a voluntariedade do nosso coração é que nós vamos ser abençoados.
Olha o 7 aqui, terminando. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu já falei disso para vocês, né? Quem traz aquilo como uma obrigação, que traz como uma coisa fixa ali, uma coisa dura, não está fazendo mais do que gastar o seu próprio dinheiro à toa, porque ele não vai ser recebido como adoração. Ele vai ser recebido por Deus toda vez que você adorar a Deus. Certifique-se de que Deus está recebendo a sua adoração. Faça isso solenemente, leve a sua oferta solenemente. Ah, mas hoje a gente faz a oferta pelo Pix, né? Leva o seu Pix lá, apresenta diante de Deus, fala ao Senhor, eu solenemente apresento a Ti a minha oferta, o meu dízimo que o Senhor me deu, que o Senhor me abençoou, é bênção do Senhor na minha vida e está aqui, eu devolvo para a glória do Teu nome. E que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Vou continuar ensinando isso para vocês, mas hoje é só, né, para a gente introduzir as outras que vêm pela frente. Os votos, né, a Bíblia nos orienta acerca dos votos e nos dá um alerta, mas eles fazem parte também. Tá? Levítico 7:16 diz, e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. O voto tinha que ser algo comestível. Por quê? Para que as pessoas não fizessem, não cometessem desmandos, né? E eu mesmo vi no passado, quando eu era adolescente, uma senhora fez um voto de não cortar o cabelo da neta dela. Então o voto dela dependia da neta. Então eu ficava vigiando a neta para não cortar o cabelo, porque senão quebrava o voto dela. Como é que eu faço um voto com o chapéu do outro, né? Como diz o caipira? Não funciona. Então, até o ônus, né? A dificuldade do voto que eu fizer para mim. Não vou detalhar mais, porque a igreja está desacostumada do voto, por causa dos desmandos. Mas eu vou ler o alerta de Eclesiastes 5:5. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprir. Aí a pessoa, na empolgação, ele faz um voto maior que é o que ele pode cumprir, depois não cumpre, então isso é muito pior. A segunda instância é muito pior do que a primeira. Tá bom? Bom, em Atos 18, Paulo ficando ali, a questão do voto ainda, ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia porque tinha voto. Ele fez um voto de rapar a cabeça, mas a dele, não a sua, né? Então, é isso que eu quis dizer lá, né, que eu já vi isso acontecer, né? E, no caso, o ônus tem que ser de quem fez o voto, tá bom? Ele aqui já estava fazendo voto de outra forma aí também que... Bom, depois a gente fala sobre isso mais na frente, mas adoração. Adoração eu vou falar num vídeo especial sobre isso, mas eu deixei 2 versículos aqui. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Esse é um deles. Então eu tenho que adorar a Deus. E 1 Crônicas 16:24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vocês viram alguma semelhança nesses dois? O mesmo texto nós temos lá no Velho Testamento, em Crônicas, nós temos aqui no Evangelho de João, que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar? Isso é assunto do outro vídeo, tá bom? Para terminar essa aula, vamos nessa página aqui. Salmo 96, versículos 8 ao 10, diz assim: Dai ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, não apresentar diante de Deus vazio, aprende essa lição. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre os gentios que o Senhor reina. Então isso aqui é uma forma de nos apresentar em adoração diante do Senhor. Tá? Eclesiastes 9:7, vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Isso é celebração. Isso é se apresentar a Deus com júbilo, com amor, com justiça, com louvor, com adoração. Adore a Deus. Ele é digno de toda adoração. Tá? No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 16, portanto, ninguém vos julgue
pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ele está dizendo aqui que ninguém nos julgue por causa da nossa forma de adorar. Os judeus adoravam dessa forma aí. Nós aprendemos no Novo Testamento, com Paulo, com os apóstolos, com Cristo, em toda parte, a fazer a adoração da forma que ele nos ensinou. Então, não vamos sair disso. Ninguém ouse mudar isso, né? Ninguém vos julgue pelo que você está fazendo. Mas aqueles cerimoniais lá, judaicos, já caíram, eles apontavam para Cristo, então em Cristo nós vamos celebrar. Nós somos muito mais privilegiados, porque lá a gente só via a sombra, aqui nós vemos como ele é. E é isso que eu pretendo repassar para vocês aí nos próximos vídeos. Combinado? Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus todos vocês. Amém.